MrBeast, ele postou um vídeo que é eu daqui a 10 anos. E aí, eu quero reagir a esse vídeo. Inclusive, eu estranhei bastante, porque as pessoas estavam comentando sobre esse vídeo, mas pra mim, esse vídeo já tinha sido lançado antes. Só que aí teve uma confusão. A thumb, ela parece essa. Inclusive, ele lançou esse, que eu quero ver com vocês. Eu apertei aqui pra ver do que se tratava. É basicamente ele reagindo ao vídeo. E aí, eu tinha visto esse, que seria eu daqui a 5 anos. E aí ele postou há 5 anos. Vocês podem observar, inclusive, que a voz do dublador dele mudou, né? O No dublador. momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 8 mil inscritos e 1,8 milhão de visualizações. Sempre que você vir isso, compare esses números com os números do momento que você tá assistindo agora. E aí, pessoal, hoje é dia 4 de outubro de 2015. Provavelmente você era um homem adulto quando você vir isso. E ele é. O vídeo que a gente vai reagir é esse daqui de cima. Que é ele reagindo ao Oi, eu em 10 anos. Esse vídeo tem 10 anos 10 no minutos. futuro. Aí, vocês vão ver ele em 2025. É 2015 pra mim agora. Cara, e se eu estiver morto? Cara, se eu estiver... isso ia ser estranho, ia ser tão estranho. Morto. Ele não tá Isso ia morto. ser muito estranho. Mas, deixa eu ver. 10. Cara, se eu não tiver 1 milhão de inscritos quando vocês virem esse vídeo, a minha vida inteira foi um fracasso. Não Eu foi. espero ter 1 milhão de inscritos. Tem. É melhor ter 1 milhão de inscritos quando vocês virem isso. Ele tem. Mais de 1 milhão. Quando vocês virem isso, eu vou ter terminado o ensino médio, feito faculdade. E terminou. Provavelmente vou estar trabalhando com o YouTube, tomara. Talvez. Sim. No momento, eu tô curtindo o YouTube. Tomara que o meu futuro eu ainda curta. E eu não sei, ia ser uma loucura se eu tivesse uma quantidade incrível de inscritos. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 8 mil inscritos e 1 milhão e 800 mil views. Quando vocês estiverem vendo, comparem esses números com o que eu tiver aí na hora. Vamos ver, inclusive, quais são os números dele atualmente. MrBeast, ele tem atualmente 446 milhões de inscritos. Ele tem, olha a quantidade de visualização que ele tem. Ele tem muita visualização. Cara, eu espero mesmo que eu tenha 1 milhão de inscritos agora. Por favor, eu do futuro, por favor. O que eu tô fazendo com a minha mão? Mal sabe ele que ele tem bem mais do que isso hoje em dia. Por favor, tenha 1 milhão de inscritos. Eu provavelmente devia ter pensado no que ia dizer. Mas aí, tomara que você tenha 1 milhão de inscritos. E, cara, será que você ainda... Ok, era pra eu estar estudando pra uma prova de história. E, eu fico pensando se você ou eu, daqui a 10 anos, vai lembrar que nota eu vou tirar nessa prova que eu vou fazer amanhã, pra qual eu nem tô estudando porque eu tô fazendo esses Eu ainda vou gravar um vídeo assim. vídeos. Aí eu provavelmente vou... Cara, se você ainda lembrar a nota dessa prova de história daqui a 10 anos, que loucura. Cara, eu provavelmente devo estar casado e tal, e... Será? Beleza. Ou vocês vão me ver solteiro, sem 1 milhão de inscritos, sem Acho que ele tá noivo agora, né? Não tenho certeza se ele já tá casado. nada disso, e vão achar que eu sou um baita fracassado. Não é. Eu não sei. Tomara que você ainda esteja postando no YouTube. Cara, e se eu não postar mais no YouTube quando isso for publicado? Ia ser estranho. E se eu já estiver morto quando vocês virem isso? Ia ser mais estranho ainda. Não Se vocês quiserem saber que horas são, saber que data é agora, essa é a data. Tomara que dê pra vocês verem. Tomara que você ainda poste no YouTube. Eu não sei. Aí. Opa, meu cabelo tá todo zoado. Beleza, tá. Eu nem ligo. Aí, eu do futuro. Eu torço pra que você tenha um bom dia. Então, é bom eu ter 1 milhão quando isso for publicado. E dá pra ver que ele parece bem abatido, parece que ele tá triste com alguma coisa. Porque atualmente se percebe que ele é bem alto astral, mas, pô, nessa época aí dá pra perceber que ele tava meio desmotivado com alguma coisa. 10 anos, cara. 10 anos. Eu vou estar tão diferente. Sério, eu vou estar muito diferente. Eu sei como Ai, é. cara. Beleza. Beleza, até mais. Até mais, tchau pra mim, oi eu.
última coisa pra te situar. Hoje é dia 10... 4 de outubro. Então, como eu disse... Eu esqueci Hoje que... Eu esqueci lá eles... Lá é o contrário, né? Isso aqui era pra ser aqui, e isso aqui era pra ser aqui. É igual as pessoas, elas tentam fazer brincadeira do 11 de setembro, toda vez que elas discordam com um americano sobre alguma coisa, elas colocam lá 11 do 9. Só que lá é o contrário, então você basicamente tá falando, tá colocando errada a data. E eles não entendem o que significa. 10 anos atrás, eu, sentado no meu quarto, quando deveria estar estudando para uma prova de história, decidi pegar um celular e gravar vídeos para serem postados muito tempo depois e tentar prever como seria a minha vida, como seria o canal. Cara, eu lembro dessa época que ele fez a piscina... Eu esqueci o nome dessas bolinhas aí, mas eu lembro. E depois de 10 anos incrivelmente longos, o Oi, Eu Daqui a 10 Anos finalmente foi postado. E eu queria registrar a minha reação nesse vídeo que vocês estão assistindo agora. Então, vamos nessa. Oi, Eu Daqui a 10 Anos. Oi. Eu vou programar para subir esse vídeo 10 anos no futuro. Aí, vocês vão ver ele em 2025. Caramba. É 2015 pra mim agora. Ai, que doideira. Olha como eu tô jovem. Olha só a diferença. Esse eu não tem barba, não tem bigode. Cara, e se eu estiver morto? Cara, se eu estiver... isso ia ser estranho, ia ser tão estranho. Felizmente, eu não tô morto. Isso ia ser muito estranho. Mas, deixa eu ver. 10. Cara, se eu não tiver 1 milhão de inscritos quando vocês virem esse vídeo, a minha vida... Cara, eu fico imaginando qual é a sensação que ele sente, porque ele alcançou isso, ele criou uma marca de chocolate, ele criou em alguns lugares do mundo, tipo uma rede de fast food, né? Ele criou a própria empresa dele de filantropia, né? Beast Philanthropy, alguma coisa assim, né? Ele tem o canal 1, ele tem o canal 2, ele tem um canal de jogos, que eu acho que ele quase não joga mais. Ele tinha vários canais ao redor do mundo e ele reduziu a apenas um. E agora ele tem o canal 2 e o canal de jogos. E o canal da filantropia. E aí ele fez aquela stream com outro criador de conteúdo. Cara, eu fico imaginando qual é a sensação que ele sente. Porque, cara, ele tá muito melhor do que isso. inteira foi um fracasso. Ironicamente, a gente tem um monte de canais com milhões de inscritos. Ó, ele tem, o Beast Gaming, que eu tava falando. Eu não sabia que ele fazia react e eu não sabia que ele tinha um canal de animação. Ele realmente tem muitos inscritos, cara. 442 na época que ele gravou, né? Agora. Aí. 50 mais 50. 100 milhões. 500. Cara, ele E antes da gente continuar escutando o antigo Jimmy, o Jimmy com 17 anos devagar, eu só quero posicionar vocês na mentalidade certa. Eu quero que vocês entendam o que se passava na mente desse rapaz de 17 anos. A gente não tinha muito dinheiro quando era novo, a gente devia ser uma família normal de classe média. Eu sei como é isso. Eu basicamente eu sei como é isso. Eu não tenho dinheiro nenhum pra comprar equipamento pro YouTube. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho um microfone Blue. Se dá pra ver. Eu tenho uma iluminação muito porca que ela tá aqui fixada de um jeito que não dá pra mostrar pra vocês. Porque se eu só virar, a iluminação cai. E eu tô usando a webcam do computador. Tipo, é uma webcam que ela vem fixa no próprio computador. E aí, eu não tenho dinheiro pra trocar o microfone. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma iluminação decente. Eu não tenho dinheiro pra comprar um computador decente pra fazer transmissão, pra gravar tudo. E eu ainda não tenho dinheiro pra contratar um editor. O canal nem monetiza. O canal, inclusive, se você puder se inscrever no meu canal pra ele chegar a 100 inscritos, já tá top, tá ótimo. Agora tu imagina ele tava com 8 mil inscritos, ele tava assim pra baixo. E hoje em dia ele tem a maior quantidade de inscritos no YouTube. O cara tem mais de 600 milhões de inscritos. Eu sei que tá lá 400, mas fundido todos esses canais que ele tem, ele já tem praticamente 600 milhões de inscritos.
Ou Em quase. 2008, a gente foi à falência. Então, a gente não tinha nada. Os meus pais entraram com pedido de falência. E eu tinha dedicado ano após ano, Aqui após a ano, gente tá após quase ano, após nisso. ano da minha vida. E as pessoas não estavam assistindo aos vídeos. Todo mundo da escola, todo mundo ao meu redor dizia: Jimmy, você nunca vai ser um youtuber. Isso não é realista. Você tá indo atrás de um conto de fadas. E precisa focar em alguma coisa que vai de fato fazer da vida. E começou a pesar muito no Jimmy que você tá vendo aqui, porque ele pensava: eu tô desperdiçando a vida? Eu vou ser um fracasso, eu vou ser um sem-teto, isso vai dar certo um dia. E minha mãe não tinha muito dinheiro e eu não queria ser um fardo pra ela. Eu queria conseguir ganhar dinheiro Aqui pra eu poder vivo a ajudar mesma ela. coisa. E todos esses pensamentos estavam provocando a tempestade que estava rolando ali na mente desse Jimmy de 10 anos atrás que vocês estão vendo. Então vamos continuar vendo com esse contexto. Quando vocês virem isso, eu vou ter terminado o ensino médio. Eu terminei o ensino médio. Feito faculdade. Tecnicamente, eu fui pra faculdade. Eu fui por 2 semanas, achei super chato e parei de ir. Era uma escola técnica, não tínhamos grana pra uma faculdade de verdade. Provavelmente vou estar trabalhando com o YouTube, tomara. Ei, mas escola técnica é uma boa aqui no Brasil. Mas não sei, né? Pelo menos eu acho que pode ser mais fácil de você entrar do que numa graduação. Talvez. Eu acho que na época eu pensava, eu ia adorar só conseguir me sustentar com esse trabalho. Sim. E agora eu sustento centenas de famílias. Eu tenho centenas de funcionários em tempo integral e a gente ajuda milhares e milhares de pessoas através dos vídeos do nosso canal principal. Então é engraçado olhando pra trás que há 10 anos Eu queria poder fazer isso, só que aqui no Brasil meio que isso dá muito errado. Tem um vídeo do Engeek que ele descreve isso. E acho que futuramente a gente vai poder assistir esse vídeo. Que é sobre como no Brasil todo mundo é invejoso e as pessoas elas não se ajudam, e o próprio governo não se ajuda. E aí meio que ia ter uma burocracia tão grande que você não pode fazer isso aqui. Esse tipo de ação aqui no Brasil. o que não é tanto tempo, Pelo eu menos eu tava com acho. medo de não conseguir me sustentar. Eu ainda No não- momento, eu ainda tô não curtindo o consigo me YouTube. sustentar. Tomara que o meu futuro eu ainda curta. Eu acho que eu nunca vou me cansar do YouTube. Sinceramente, eu acho que o YouTube tá correndo nas minhas veias a essa altura. Eu amo criar conteúdo, eu amo contar histórias, amo divertir as pessoas, amo fazer o dia de vocês, amo conseguir impactar vidas. É simplesmente tudo que eu amo. Eu não sei. Ia ser uma loucura se eu tivesse uma quantidade incrível de inscritos. Eu aposto que se vocês fossem pro passado e dissessem pro Jimmy Quem de me dera. 17 anos que ele teria 440 milhões de inscritos, ele não ia acreditar. Ele ia rir, né? Porque na época eu acho que os maiores canais do mundo tinham uns 10 milhões de inscritos. E olha lá. Tipo, eu me lembro de quando o Smosh atingiu 10 milhões de inscritos. E eu fiquei de queixo caído. Tipo, uau, que incrível, né? Eu me lembro de quando o PewDiePie atingiu 10 milhões de inscritos. Me lembro de todas essas coisas. E assim, aquilo parecia ser o auge. Era tipo, beleza, atingiram 10 milhões, venceram o jogo. Não tem como ficar maior que isso. E tipo, agora, eu não sei, deve ter uns 1.000 criadores com 10 milhões de inscritos. É uma doideira o quanto a plataforma mudou na última década. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 8 mil inscritos e 1 milhão e Hoje em dia, você tendo essa quantidade de inscritos, não faz de você uma pessoa grande. Tem muitos youtubers aqui que tem 10 milhões de inscritos e você não faz ideia de quem seja. Eu lembro que na época da Nata, do Cossielo, na época do Nostalgia, na época do Pyong Lee, na época que tinha o canal do Igão, na época que tinha o canal do 3K, na época que você tinha o Gameplay RJ, que ainda existe, o BRKS Edu, o canal do Monark e canal de outros grandes criadores aqui do Brasil, eles eram os grandes. Aí você tinha o Selbit, você tinha o Alan Zoca, que tinha outro canal, e eles eram os grandes. Você não conseguia além disso. Aí você tem hoje em dia o Felipe Neto, eles eram os maiores caras. E tipo assim, eles alcançaram um patamar gigantesco, e nisso, eles ainda são muito conhecidos até hoje. E eles tinham, sei lá, 1 milhão de inscritos, 5 milhões de inscritos, depois 10. E, e hoje em dia, pessoas que têm 10 milhões de inscritos não são tão conhecidas. Você tem pessoas que têm 40 milhões de inscritos aqui no Brasil e não são tão conhecidas, pelo menos na minha perspectiva, quanto os youtubers do passado. Muitos abandonaram o barco, muitos foram pra TV, muitos foram fazer outras coisas, entendeu? Quiseram só ter uma realidade normal, ter alguma experiência de emprego onde elas se tornaram pessoas normais, assim como o próprio Mauro Nakada, que foi estudar cinema. Então, é uma coisa extraordinária.
800 mil views. Uau, olha pra isso. E olha só, o logotipo antigo do canal, eu sinto falta desse tigre. O único problema é que ele parece um mascote de ensino médio. Pra ser bem franco, parece. foi por isso que eu acabei mudando ele. E o canal inteiro, na época, tinha 1.830.600. Cara, qual que é a... Oh. Não, mas esse é o canal 2. Eu vou ver depois qual é o canal... Qual é a logo do canal 1. 631 views. O que é engraçado, porque o vídeo do canal principal faz isso em uns 6 minutos quando subimos ele. E acho que não preciso dizer isso, mas eu quero deixar excepcionalmente claro. Eu tô vivendo uma vida de conto de fadas agora. E eu quero ter certeza que todo mundo saiba que eu sou muito, muito, muito grato a esse adolescente. Se ele pudesse falar com vocês agora, com vocês que assistiram os vídeos e permitiram que eu me tornasse quem eu sou hoje, ele ia ficar de joelhos chorando e ser eternamente grato. E obviamente esse adolescente sou eu agora. E vocês sabem que eu não sou bom em ser vulnerável e expressar emoções, não é um dos meus pontos fortes. Mas eu quero deixar excepcionalmente claro que eu sou mais do que grato a todos vocês. Eu nunca vou fazer pouco caso disso, é por isso que eu faço tudo ao meu alcance pra fazer todo o vídeo de YouTube que a gente sobe no canal do MrBeast tão incrível quanto for possível. Quando vocês estiverem vendo, comparem esses números com o que eu tiver aí na hora. Uau. Cara, eu espero mesmo que eu tenha 1 milhão de inscritos agora. Você Por tem favor, muito mais eu do que 1 milhão. futuro, por favor. O que eu tô fazendo com a minha mão? O que eu tô fazendo com a Por minha favor, mão? tenha 1 milhão de inscritos. Eu provavelmente devia ter pensado no que ia dizer. É. Mas aí, tomara que você tenha 1 milhão de Em inscritos. caso de se perguntarem, eu tava falando um pouco baixo porque minha mãe tava no andar de baixo. E se ela soubesse que eu tava gravando vídeos em vez de estudar, ela ia subir lá e surtar. Eu tenho quase certeza que um desses cortes foi porque a minha mãe foi ver se eu tava estudando. E eu tive que parar de gravar e fingir que eu tava estudando. Ok, era pra eu estar estudando pra uma prova de história. E A prova de eu história. fico pensando se você ou eu, daqui a 10 anos, vai lembrar que nota eu vou tirar nessa prova que eu vou fazer amanhã, pra qual eu nem tô estudando porque eu tô fazendo esses vídeos. Cara, se você ainda lembrar a nota dessa prova de Eu me história lembro. daqui a 10 anos, que loucura. Eu me lembro da nota que eu tirei nessa prova porque depois do Oi, eu daqui a um ano, eu voltei, dei uma olhada e deixei um comentário. Cara, eu provavelmente devo estar casado e tal, e... 70, o que seria 70? Seria Bom, um você B, não tá um C? casado, mas tá noivo. Vai Ó, estar tá casado noivo. em breve. Você tem uma noiva Que muito, legal. muito linda. A tia, ela não é linda? Aí, você chegou muito mais perto nessa previsão do que na contagem de inscritos. Ou vocês vão me ver solteiro, sem 1 milhão de inscritos, sem nada disso, e vão achar que eu sou um baita fracassado. Eu tenho a maioria dessas coisas e muitos de vocês devem achar que eu sou um fracassado. Cara, e se eu não postar mais no YouTube quando isso for publicado? Ia ser estranho. As pessoas não percebem isso porque eu gasto dezenas de milhões de dólares em vídeos agora, mas quando eu tava começando, eu não podia comprar nada. Tipo, olha pra qualidade disso. É porque eu não Meus podia vídeos comprar aí. uma câmera. E é tão doido que, de algum jeito, eu tenho a vida que eu tenho Se vocês agora. quiserem saber que horas são, saber que data é agora, essa é a data. Ah, tá, as linhas rabiscadas são Dá a pra data. ver. Valeu. Tomara que dê pra vocês verem. Não deu. Tomara que você ainda poste no YouTube. Caramba, Opa, meu isso é cabelo tá tão todo incrível. zoado. Beleza, tá. Eu nem ligo. Aí, eu do futuro. Eu torço pra que Oi. você tenha um bom dia. Então. Eu tô tendo um dia incrível. É bom eu ter 1 milhão quando isso for publicado. Você tem mais que 1 milhão. Relaxa, você atingiu a sua meta, tá de boa. 10 anos, cara. 10 anos. Eu vou estar tão diferente. Sério, eu vou Você estar tá. muito diferente. Você tá diferente, mas não tão diferente. Tipo, na época eu adorava jogos de estratégia, adorava jogos de tabuleiro, Ele obviamente eu manteve adorava o YouTube. a Muitas essência diferenças dele, entre o pelo eu menos de eu acho. 17 anos que vocês veem aqui e o eu de agora devem estar mais na confiança. Eu era muito envergonhado na época. Curiosidade, eu adorava tanto o YouTube quando eu era novo que era tudo que eu falava. E teve uma vez que um aluno do ensino médio chegou em mim e falou: "Você só sabe falar de YouTube. Ninguém liga." E aquilo me magoou muito, 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 porque meio que me atingiu. Eu pensei, uau, eu só sei falar de YouTube. Eu falava de youtubers que se davam bem, eu falava de ideias, era coisa que me consumia quando eu era novo. E aí, quando eu tava nessa idade, eu tive muitas dificuldades, porque eu pensava, tá bom, ninguém liga pro YouTube, eu não vou falar mais disso. E aí eu parei de falar do YouTube. E chegou ao ponto em que uma vez um dos meus professores perguntou se eu tava mudo, porque, tipo, eu falava tão pouco. E eu tive dificuldades muito, muito fortes pra me conectar com as pessoas, porque tudo que eu queria era falar de... Tudo que eu queria fazer era melhorar vídeos, estudar vídeos, trabalhar em vídeos e divertir as pessoas. Eu sei como E é. se você tá cercado de pessoas que não ligam nem um pouco pra isso, você acaba se tornando um incômodo pra elas. É. E aí, quando se tem essa idade, você precisa estar perto das pessoas da sua escola e tem pessoas que você precisa estar perto. E eu fui forçado a ficar perto de pessoas que realmente me fizeram me sentir uma aberração. Me fizeram sentir que eu não me encaixava. Cara, E muito eu chato isso. não percebia, por ser tão novo, que eu não era uma aberração. Ou talvez eu seja um pouco, mas
Tá tudo bem ser obcecado por alguma coisa, tá tudo bem adorar alguma coisa. E assim que eu terminei a escola, eu comecei a sair com outras pessoas que adoravam contar histórias, adoravam fazer conteúdo, que adoravam ser youtubers. Foi quando tudo mudou. As pessoas que não ligam pra criação de conteúdo não entendem. E acham você diferente, estranho e te dão apelidos. Sim. Mas quem liga? É só não ficar perto dessas pessoas e é assim que eu vou ser feliz. Não tentando mudar quem eu sou, se é que faz sentido. Ai, cara. Beleza. Na real, sabe no que eu reparei? Nessa garrafa d'água. Por algum motivo, eu sou péssimo em beber água. Aí eu carregava uma garrafa d'água por aí pra beber 3 litros de água ao longo do dia. Muitos de vocês não devem saber disso, mas eu tenho uma coisa chamada doença de Crohn. É quando o seu estômago ataca a si mesmo. Te deixa muito cansado. Às vezes as pessoas reparam que eu pareço estar com energia baixa nos vídeos, ou às vezes até dizem que eu pareço sem alma. Geralmente essas imagens e esses momentos são relacionados à minha doença agindo. E eu digo isso tudo porque eu praticava esportes igual maluco na infância. Mas aí aos 15 anos eu tive a doença de Crohn. Eu acabei perdendo 27 quilos. Eu tinha muito problema pra sair da cama. E essa foi aquela época estranha em que eu pensava, bom, agora eu sou péssimo em esportes por causa da doença de Crohn. Mas eu ainda treinava um bocado. E aquela garrafa que vocês estão vendo atrás da minha cabeça, eu tomava uma todos os dias. Aí alguns dias eu tinha 2 treinos de beisebol no mesmo dia, mas eu ia pra casa e fazia vídeos pro YouTube. E aí minha mãe falava, faz o dever de casa e para de reprovar em tudo. E eu dizia, com que tempo? Eu tô tentando ser um YouTuber. Beleza, até mais. Até mais, tchau pra mim. Oi, eu. Oi, eu. Última coisa pra te situar. Olha pra essa data. 8h27, 4 de outubro de 2015. Mas que doideira. Parece literalmente ontem, mas também parece 10 mil anos atrás. É uma doideira olhar pra isso. Aquela mesinha que vocês veem na direita era uma mesinha horrível que eu comprei. Esse monitor era um monitorzinho barato que eu comprei na Best Buy. Isso traz tantas lembranças, cara. Hoje é dia 4 de outubro. Tantas lembranças. Então, como eu disse, hoje é 4 de outubro. E acabou. Um final brusco. Que lindo. Eu não sabia como concluir um vídeo, aparentemente. Mas enfim, meu Deus. Pra ser sincero, eu sou um youtuber grande faz tanto tempo que às vezes eu me esqueço dessa vida antiga. Eu me esqueço de quando eu tinha 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, 16 anos, ano após ano, quando eu fazia tantos vídeos e dedicava tantas 1000 horas no canal e ninguém assistia a ele e eu não conseguia comprar nada. E foi uma luta, cara. Foi uma tremenda luta. E eu fico tão feliz pelo jovem eu ali nunca ter desistido. Eu sou uma das pessoas mais rebeldes do planeta. Mesmo agora, até hoje, se ninguém assistisse aos vídeos, eu ainda estaria fazendo eles. Eu decidi que eu ia ser um youtuber ou eu ia morrer. Esses eram os únicos 2 desfechos da minha vida. Era ou ser um youtuber ou morrer. Foi isso. Eu trabalhei muito, muito duro pra levar o canal aonde ele tá hoje. Mas tendo dito isso, é óbvio que tem sorte envolvida. E eu diria que a coisa mais sortuda que já aconteceu comigo foi que, quando eu ainda era muito novo, eu encontrei o que eu amava. Essa, com certeza, foi a maior sorte que eu já tive na minha vida. E é por isso que eu quero incentivar você, sabe? É óbvio que nem todo mundo tá numa posição de poder ir atrás do seu sonho e você tem que botar comida na mesa, se tiver filhos, tem que se sustentar. Mas se vocês tiverem tempo sobrando depois do trabalho, do que fazem pra sobreviver, tentem encontrar o que vocês amam. Porque quando você encontra o que você ama e finalmente dá certo, é incrível. E eu sou tão grato pela vida que eu tenho, eu sou tão grato pela vida que vocês me permitem viver. Eu amo tudo que eu faço. Eu amo demais. Então, obrigado, gente. Espero que tenham curtido e me digam se eu deveria reagir a outras coisas. É isso aí. Cara, é legal ver como o Jimmy, com o tempo, ele foi crescendo, como ele foi se tornando uma pessoa mais madura, né? O Jimmy, ele é mais velho do que eu, tá? Eu só tenho que aparar a barba. Mas, cara, é legal, porque dá esperança. Eu lembro que eu pensava, cara, eu queria ser um youtuber. E tiveram momentos que eu deveria ter feito isso. A pandemia era um momento que era bem mais oportuno e um momento onde muitas pessoas ficaram famosas. A gente tem pessoas do TikTok que ficaram famosas, pessoas no Instagram, pessoas no Facebook, pessoas do próprio YouTube, pessoas na Twitch e por aí vai. Aproveitaram essa chance, essa oportunidade. Só que eu não tinha equipamento. E o último celular que eu tive foi furtado antes mesmo de eu pensar em começar a fazer criação de conteúdos. Agora, eu tenho basicamente esse celular, que é antigo, bem antigo. Ele tem uns 7, 8 anos. É um A10 da primeira geração. E aí, esse celular nem era meu. E tipo, eu tive que colocar fita pra segurar os botões, porque eles já estão saindo. Ele não atualiza mais. E tipo assim, é tenso.
Porque eu comecei a postar alguma coisa nesse canal por outro celular, e esculhambou também, e eu fazia as edições através do celular. Agora eu comecei a editar num programa gratuito do computador, e é mais complicado, um pouquinho. E ele é limitado. Se eu quiser fazer coisas assim, uma edição boa mesmo, eu preciso baixar um programa que seja melhor e pagar. Só que eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho dinheiro para editar. E o computador não aguentaria uma edição boa. Só se eu comprasse um outro, ou então comprasse um SSD, também tá caro. E aí, é complexo. E eu não tenho condição de fazer isso. Aí você tem o que mais que pode ser feito? Melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade, que eu não tenho como. E aí você tem que pagar programas melhores. Outro dia, um cara disse que, por exemplo, os shorts que eu coloco no canal, eles são ruins. E eles são ruins, é verdade. Porque, basicamente, o que eu faço? Eu jogo num programa, esse programa ele faz o recorte. Só que se eu quiser fazer o recorte certo, onde mostre a minha câmera e o vídeo centralizado, eu tenho que utilizar programa pago. E não dá pra utilizar porque eu não tenho dinheiro. Todo o dinheiro que eu consigo, eu compro comida. Então é complicado. Eu tenho feito um esforço para conseguir sobrar alguma merreca para pagar esse programa, porque os shorts ficam centralizados, os vídeos vão ficar melhores e vai ser top. Não sei se vou conseguir, será que vou? Enfim, desculpa.